Tudo bom, pessoal? Aqui é a professora Vanessa, e hoje a gente vai falar sobre o gênero textual crônica. Então, a gente já falou um pouco sobre o gênero textual conto, e é muito comum que as pessoas às vezes confundam ou não saibam identificar a diferença de um conto e de uma crônica. Então, hoje a gente vai falar sobre a crônica, e eu espero que seja uma aula muito proveitosa para você. Bom, definição de crônica, então. A palavra crônica vem do latim crônica, que vem de cronos, né? Cujo significado é registro de fatos comuns feitos em ordem cronológica. Então, sempre vai estar ligado com tempo, cronos, porque ele tem algo a ver com o contexto temporal onde o autor está inserido. Então, em épocas passadas, designava qualquer documento de caráter histórico. Por isso, antigamente, o historiador era chamado de cronista. Hoje, então, a gente não tem esse comprometimento com o fato histórico. Está muito mais ligado à literatura, por exemplo, mas continua tendo essa relação com algo atual, do seu tempo. Por isso se diz também que um cronista é um indivíduo encharcado de seu tempo. Tudo que está acontecendo naquele momento, no mundo, na sociedade, afeta diretamente o cronista e vai ser o objeto do seu texto. Bom, hoje a crônica é um termo usado para definir um gênero narrativo ou reflexivo breve, episódico e comunicativo. Depois a gente vai olhar com calma cada uma dessas características. Mas é importante, então, observar que ele é um gênero narrativo. Ele envolve uma narrativa, ele envolve, então, a contação de uma história, mesmo que ela seja breve, tá? Ele também envolve uma parte reflexiva. Então, além de contar uma história, ele vai incentivar que o leitor reflita sobre ela. Então, aí a gente já tem, por exemplo, uma diferença do conto. O conto também é narrativo, mas ele não envolve essa reflexão. Ele é episódico, então ele envolve um episódio isolado. Ele não é uma grande narrativa, ele não envolve um conjunto de episódios. Geralmente ele se concentra num episódio. E comunicativo. Então a gente vai ver depois que, por exemplo, os locais onde se publicam com crônicas são meios de comunicação. A crônica se caracteriza por registrar, acima de tudo, um flagrante do cotidiano. Então, quando a gente está falando de algo, né, que está relacionado ao seu tempo, tem a ver com o cotidiano, em seus aspectos pitorescos e inusitados. Então, aquilo que tem de diferente, que se destaca no nosso dia a dia, no dia a dia da sociedade em geral, com certa dose de humor e de reflexão existencial. As crônicas, a gente vai ver que elas vão se classificar, elas podem ter diversos tons, e um deles, um dos mais frequentes, é o humor, mas também traz essa reflexão. Contém passagens líricas e comentários de interesse social, e a linguagem é quase sempre coloquial e irreverente. Ela tem que ser um texto fácil de se ler e de se compreender, por isso se utiliza mais uma linguagem cotidiana, coloquial. A crônica procura contar ou comentar histórias da vida, histórias que podem ter acontecido com qualquer um. O interesse será despertado pela escolha das palavras e pelo modo como elas serão colocadas. Então, a gente vai selecionar para escrever uma crônica algo do cotidiano, mas aquilo que vai ser mais importante não é exatamente o que a gente está contando, mas a forma como está contando. Então, a escolha das palavras, a habilidade do cronista em contar isso, fazendo-nos conferir, pensar, refletir, questionar e entender melhor o que se passa dentro e fora da gente. Então, é algo que aconteceu fora, é algo social, mas aquilo reflete uma,
um pensamento, uma crítica, algo pessoal. Sendo assim, ela pode ser lírica, ela pode ser irônica, ela pode ser humorística. Geralmente é publicada em jornais e revistas. Então, um cronista brasileiro muito famoso é o Luiz Fernando Veríssimo, e ele fala sobre a crônica, que a principal matéria-prima para a crônica são as relações humanas. Então, são essas interações, essas histórias que acontecem entre as pessoas. O modo como as pessoas se amam, se enganam, se aproximam ou se afastam no ambiente social definido, ou qualquer outra coisa. Então, tem isso de muito recorrente na crônica, que é as relações humanas, mas o Luiz Fernando Veríssimo ele também gosta de deixar muito livre o tema da crônica. Ele não acha que o cronista tem que se fixar num assunto específico, tá? Então, outros cronistas também falam coisas semelhantes, porque, embora a gente aqui, né, em sala de aula esteja estudando gênero, o objetivo do cronista não é que a pessoa que está lendo a crônica fique analisando a crônica ou fique racionalizando muito. Ela é para sentir e levar essa reflexão sobre o tema, mas ela é muito mais livre, a gente vai ver depois, do que outros gêneros semelhantes, tá? E aí, então, aqui eu trago alguns trechos da crônica, a última crônica do Fernando Sabino. O Fernando Sabino ele escreveu muitos gêneros, né? Ele escrevia contos também, conhecido pelos contos, mas também aqui a gente vai trazer um exemplo de crônica dele. Como essa crônica ela é muito longa, eu trouxe alguns trechos, espero que vocês leiam ou tenham já lido a crônica completa para compreender melhor a análise. Então, a gente vai procurar, nessa crônica do Fernando Sabino, algumas características, tá? Que eu já citei antes. Então, nesse primeiro trecho. A caminho de casa, entro no botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Na realidade, estou adiando o momento de escrever. A perspectiva me assusta. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nessa busca do pitoresco ou do irrisório no cotidiano de cada um. Então, aqui a gente já tem um pouco da matéria-prima da crônica, né? Que é a busca do pitoresco, aquilo que tem de diferente, aquilo que tem de curioso no cotidiano, no nosso dia a dia. Eu pretendia apenas recolher da vida diária algo de seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência que a faz mais digna de ser vivida. Visava o circunstancial, ao episódico. Então a gente vê aqui que ele já intercala dois trechos, um narrativo, então ele começa narrando, e depois ele traz esse trecho reflexivo. Ele vai intercalar, então, trechos uh, onde ele está contando alguma coisa e onde ele está refletindo sobre o que ele estava pensando no dia ou sobre o que ele vai ver nesse local. Ao fundo do botequim, um casal de pretos acaba de sentar-se numa das últimas mesas de mármore, ao longo da parede de espelhos. Vejo, porém, que se preparam para algo mais que matar a fome. Passo a observá-los. Então, ele vai passar a observar essa família, que ele começa falando que é um casal, mas depois ele conta que tem uma filha, e ele começa a observar o que eles estão fazendo. Então ele vai intercalando, né? O que aquela cena foi revelando para ele e o que foi tocando ele aquela cena, ao mesmo tempo que ele está como um autor de crônica procurando, caçando histórias para escrever. Também destaquei aqui que ele conta em primeira pessoa. Ele vai observar o que uma família está fazendo, o que outras pessoas, então, em alguns momentos, está falando sobre eles, mas sempre voltando para a primeira pessoa. Eu vejo, observo, eu sinto. O pai corre os olhos pelo botequim, satisfeito, como se convencer intimamente do sucesso da celebração. Aqui já é o final da crônica, né? Digamos assim, a parte mais importante está no meio. Deixei aí para vocês lerem e não quero dar spoiler, mas aqui já é o finalzinho. O pai corre os olhos pelo botequim, satisfeito, como a se convencer intimamente do sucesso da celebração. Dá comigo de súbito, a observá-lo. Nossos olhos se encontram, ele se perturba constrangido.
Vacila, ameaça baixar a cabeça, mas acaba sustentando o olhar, e enfim se abre num sorriso. Assim eu quereria minha última crônica, que fosse pura como esse sorriso. Então ele tem essa crônica, ela é toda com um ar poético, lírico, tá? A gente vai perceber que é uma cena muito singela, muito meiga, muito pura que ele vai contar, e ele não tem nada de humorístico ou de irônico. Ele está falando sobre a vida cotidiana e como existe beleza nas coisas mais simples. E aí, então ele está falando, contando a história e também está refletindo sobre isso. E como também é algo muito cotidiano, muito simples que ele viu no botequim, isso caracteriza, né, a crônica. Então aqui eu elenquei alguns elementos da crônica, os mais importantes que a gente pode observar nessa crônica. Então não quer dizer que toda crônica vai ter que ter todas essas características, mas vai ter a maioria delas para se definir como crônica. Então, título sugestivo, né? Se a gente voltar lá, a gente vai ver que o título é a última crônica. Então, para um cara que é muito conhecido por escrever crônica, o leitor que o acompanha já fica curioso. Um cenário curioso, porque de repente tu pensa, tá, mas o que que vai ter de interessante no bootkin? Ele vai contar o que aconteceu lá. Um foco narrativo. O autor escolhe o ponto de vista que vai adotar, escreve na primeira pessoa e se transforma em parte da narrativa, nesse caso é o autor personagem, ou ele fica de fora e escreve na terceira pessoa, é o autor observador. Esse tipo de narrador tem vários gêneros. No conto que a gente acabou de. No conto, perdão, na crônica que a gente acabou de ler, o, o narrador então essa primeira pessoa, né, que faz parte da narrativa. Ele estava ali assistindo, ele observou o casal, o homem olhou para ele de volta, então ele está participando de alguma forma. Tem uma ou várias personagens, ou inventadas ou não, e o autor pode ser uma delas. Geralmente não tem muitas personagens, tá? Porque como ele vai ter um texto breve, não vai dar conta se tiver muitas personagens. Então são poucas, mas pode ter somente uma. Tem um enredo, isso é, narra um momento, um acontecimento, um episódio banal do cotidiano. E a partir daí, faça uma ideia, provoca uma emoção. O tom pode ser poético, humorístico, irônico, reflexivo. A narrativa é curta e a linguagem é coloquial, como se fosse uma conversa com o leitor. E tem um desfecho. Esse desfecho geralmente então ele chama para esse momento presente, para poder refletir, né? Fechar então o texto. Aqui a gente tem uma segunda crônica, que é a do Moacir Scliar. Eu coloquei aqui a crônica inteira porque ela é mais curta. E aí, para vocês já perceberem como ela tem um tom bem diferente da crônica anterior. Cobrança, Moacir Scliar. Ela abriu a janela e aí ali estava ele, diante da casa, caminhando de um lado para o outro. Carregava um cartaz, cujos dizeres atraíam a atenção dos passantes. Aqui mora uma devedora inadimplente. Você não pode fazer isso comigo, protestou ela. Claro que posso, replicou ele. Você comprou, não pagou. Você é uma devedora inadimplente. Eu sou o cobrador. Por diversas vezes tentei lhe cobrar, você não pagou. Não paguei porque não tenho dinheiro. Essa crise. Já sei, ironizou ele. Você vai me dizer que por causa daquele ataque lá em Nova York, seus negócios ficaram prejudicados. Problema seu, ouviu? Problema seu. Meu problema é lhe cobrar. É o que estou fazendo. Mas você podia fazer isso de uma forma mais discreta. Negativo. Já usei todas as formas discretas que podia. Falei com você, expliquei, avisei, nada. Você fazia de conta que nada tinha a ver com o assunto. Minha paciência foi se esgotando, até que não me restou outro recurso. Vou ficar aqui carregando este cartaz até você saldar sua dívida. Nesse momento começou a chuviscar. Você vai se molhar, advertiu ela. Vai acabar ficando doente. Ele riu amargo. E daí? Se você está preocupado com minha saúde, pague o que deve. Posso lhe dar um guarda-chuva. Não quero. Tenho de carregar o cartaz, não um guarda-chuva. Ela agora estava irritada. Acabe com isso, Aristides, e venha para dentro. Afinal, você é meu marido, você mora aqui.
Sou seu marido, retrucou ele, e você é minha mulher, mas sou cobrador profissional e você é devedora. Eu a avisei, não compre essa geladeira, eu não ganho o suficiente para pagar as prestações. Mas não, você não me ouviu, e agora o pessoal da empresa de cobrança quer o dinheiro. O que quer, o que quer você que eu faça? Que perca o meu emprego? De jeito nenhum. Vou ficar aqui até você cumprir a sua obrigação. Chovia mais forte, agora. Borrada, a inscrição tornara-se ilegível. A ele, isso pouco importava. Continuava andando de um lado para o outro, diante da casa, carregando seu cartaz. Então, aqui eu dividi a crônica bem ao meio e a gente acaba tendo uma reviravolta, né? Porque no início parece simplesmente que é um cobrador tentando envergonhar uma pessoa que não pagou a sua conta e depois a gente percebe que é o próprio marido, né? Então, ele dá essa reviravolta e ele acaba trazendo esse tom humorístico pro conto, pra crônica. Olha só, é tão parecido que eu fico trocando. E tem esse cachorro latindo aqui na vizinhança que eu não tô conseguindo nem pensar direito. Espero que não esteja atrapalhando o vídeo. Mas a vida é assim, né? Aqui eu fiz uma lista de grandes cronistas brasileiros, tá? Então, alguns deles não escreviam só crônicas, se destacaram por vários gêneros, como é o caso do Machado de Assis, Lima Barreto, Cecília Meirelles, Rubem Braga, Nelson Rodrigues, Paulo Mendes de Campos, Clarice Lispector, Luiz Fernando Veríssimo, Fernando Sabino, Moacir Sclier e aqui na nossa terra, né, a Marta Medeiros, que ela é muito conhecida pelas crônicas, e aí coloquei inclusive 3 livros dela que ela fez, uma coletânea de crônicas. Ela foi juntando as crônicas por temas para publicar. Então, originalmente, as crônicas são na sua maioria, publicadas em jornais e revistas, mas é muito comum depois que o autor das crônicas ou alguém que, né, trabalha com isso reúna em coletâneas, tá? Então elas podem depois também virar livros de crônicas. Então aqui a gente tem a liberdade crônica, a paixão crônica e a felicidade crônica. Então eles também já fazem essa brincadeira com a palavra crônica, que fica bem interessante, tá? Botei aqui um quadro porque